Quero convidar você a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Nós vamos estar lendo do primeiro versículo até o versículo 15, do capítulo 18. Diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado no borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu, Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Feche os olhos, oremos. Pai, louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, pedimos que o Senhor venha nos falar nesse momento, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus, dá inteligência ao teu povo, os que estão aqui no templo, aqueles que estão online, que o Senhor esteja abençoando, dando, Senhor, a palavra que cada um de nós precisa ouvir. Começa falando comigo, Pai, me dá sabedoria, inteligência, e me unge, para que eu possa transmitir o teu recado. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas que às vezes estão passando por situações muito difíceis, como era a situação aqui de Abraão e Sara. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor deixou isso escrito para o nosso crescimento espiritual, para nós aprendermos, para nós colocarmos em prática. Ó Deus, portanto, fala-nos. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, queira roubar a nossa fé. Eu te peço isso na certeza que o Senhor está presente neste lugar e quer nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Nós vemos aqui uma situação, como eu orei neste momento, muito difícil. Abraão e Sara, eles já estavam velhos, e eles tinham uma promessa de Deus para a vida deles. Eles tinham uma promessa que eles, da descendência deles, nasceria uma grande nação.
E nós temos convicção, hoje, olhando para trás, nós vemos aí a nação de Israel, e temos convicção que Deus cumpriu a sua promessa. Deus jamais vai mentir, Deus jamais vai deixar de cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. Tudo que está escrito na palavra de Deus, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Se está escrito, você pode acreditar que vai se cumprir na sua vida, como eu creio que vai se cumprir na minha vida. E eles tinham essa promessa. Só que passou-se o tempo, os anos foram passando, e nada do filho da promessa. Sara, já envelhecida, aqui com cerca de 89 anos, e Abraão com cerca de 99 anos. O texto nos diz de forma clara que ela já tinha cessado os costumes das mulheres, ou seja, não menstruava mais, não ovulava mais. Era impossível, humanamente falando, que Sara engravidasse. Era impossível. Essa é a grande verdade. Como nós vemos muitos impossíveis na palavra de Deus, e que Deus resolveu mudar a história. Ele transformou a história dessas pessoas. E são textos que enriquecem a nossa fé, que nos ajudam a ter crescimento espiritual. E certamente esse texto nos ajuda muito. Mas algo interessante aconteceu. Abraão estava na sua tenda, o texto nos diz, no horário mais quente, na frente da sua tenda, não dava para trabalhar, então ficava na frente da sua tenda. Sara estava na sua tenda também, e de repente chegam 3 homens, do nada. Nós acreditamos, como Abraão se prostrou, e o anjo não pediu porque ele se levantasse, que o anjo, um deles era o anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus nos diz o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, era o Senhor Jesus Cristo aparecendo, junto com outros 2 anjos. Aqui, eram 3 homens. E Abraão resolve servi-los, e eles de repente perguntam onde está Sara, e Sara ri. Quando eles falam exatamente isso, daqui 1 ano nós vamos voltar, e Sara vai ter um menino. E ela riu. O texto nos diz que ela riu no seu íntimo. E essa é uma grande realidade nas nossas vidas. Quantas vezes alguém nos dá uma palavra de fé, nós ouvimos uma mensagem, e a mensagem de Deus para o nosso coração, uma promessa de Deus para o nosso coração, mas lá o tempo passou, e a dor está tão difícil, e a situação só vai agravando, e lá no íntimo, a gente ri. Aquele riso do íntimo. Isso não vai acontecer. Isso é brincadeira. É impossível. Não dá para que isso aconteça na nossa vida. Interessante que quando o filho da promessa nasce, o nome dele é Isaac, que significa riso. E eu fico imaginando todas as vezes que Sara chamava Isaac, ela se lembrava que lá no passado, quando Deus tinha falado com ela, o Senhor tinha falado com ela, que ela teria filho de 1 ano, no íntimo ela riu. Então, ao chamar Isaac, era como se estivesse dizendo: está vendo, Sara? Você duvidou. E quantas vezes o nosso coração duvida que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu estou falando para você e para mim. Qual a situação difícil? E talvez muitas vezes que você olha e fala assim: impossível. É impossível que isso aconteça.
E o que Deus está falando para você é que Ele vai fazer. O tema dessa mensagem eu coloquei o riso da falta de fé. O riso da falta de fé, porque muitas vezes é isso que acontece, lá no dentro, lá no íntimo. Nós não acreditamos que Deus pode interferir e perdemos as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria levantar algumas questões para a gente pensar nessa noite. Algumas questões que nós temos que avaliar na nossa vida, quando se trata dos milagres de Deus na nossa vida, quando se trata das vitórias que Deus quer conceder a cada um de nós. Nós temos que entender que existem algumas coisas que foram feitas aqui por Abraão, e Sara, e ditas, né, pelo Senhor, que nós temos que parar para pensar. Estamos aí no último domingo do ano, e talvez você fale, eu cheguei no último domingo, e aquela vitória, aquela bênção não chegou. Mas o que Deus está dizendo é que ela vai chegar, em nome de Jesus, é que ela vai chegar. Não ria no seu íntimo, não duvide, porque você vai certamente lá na frente olhar para a sua bênção e falar: Deus me concedeu essa vitória. E eu queria falar de algumas coisas para pensar. Primeiro, a primeira coisa, trate o Senhor com hospitalidade. Trate o Senhor com hospitalidade. Nós vemos aqui, quando nós vamos lendo esse texto, como Abraão tratou Deus com hospitalidade. Quando nós tratamos Deus com hospitalidade, onde Deus é bem tratado, nós já ouvimos essa frase do pastor Natalino, onde Deus é bem tratado, Ele se manifesta mais. Onde nós fazemos carinho em Deus, Ele vai se manifestar mais. E começa na minha vida, não é aqui na igreja só, é na minha vida, e a sua vida. Como você tem tratado o Senhor na sua vida? Olha aqui algumas coisas que Abraão fez. O versículo 2, ele levantou os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Adorou a Deus. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas parecem impossíveis, adore a Deus. Comece da forma certa. Comece tratando Deus do jeito certo. Quantas vezes nós ficamos amargurados com a situação que nós estamos vivendo e deixamos de adorar a Deus? Mas aqui nós vemos Abraão esperando há quantos anos? Quase 25 anos, que ele já estava esperando, 24 anos, esperando o filho da promessa. Mas a primeira coisa, ao encontrar com o Senhor, ele se prostrou em terra, ele adorou a Deus. Nas situações mais difíceis da tua vida, adore a Deus. Se prostre aos pés dele. Ninguém pode fazer o impossível a não ser Deus. Só Ele merece ser adorado, só Ele merece a nossa prostração diante dEle, porque Ele é o Senhor. No versículo 3 diz o seguinte: disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, roga-te que não passes do teu servo. Não passes do teu servo. Ele queria
a proximidade com Deus. Além de adorar a Deus, ele queria estar próximo, não passa daqui. Ele sabia que a bênção estava ali. Quanto mais próximo de Deus, mais abençoado nós seremos. Com certeza. O versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Olha, lavar os pés era símbolo de humildade. De falar, Senhor, eu lavo seus pés. Era símbolo de hospitalidade. Colocar debaixo da árvore, na sombra, era símbolo de carinho. De demonstrar que ele queria proximidade com Deus, queria fazer o melhor para o Senhor. E nós temos feito o melhor para o Senhor? No versículo 5, trarei um bocado de pão para refazer as vossas forças, visto que chegasse até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Trouxe pão. Versículo 6, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, ele disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Olha a preocupação de Abraão em agradar ao Senhor. O que nós temos feito para agradar ao Senhor? O que nós temos feito para agradar ao Senhor? Versículo 7, Abraão por sua vez correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Ele foi lá e pegou o melhor do seu gado, que estava preparado, que estava preparando para ser sacrificado para a família ali. Ele pegou aquilo de melhor. Nós temos dado o nosso melhor para Deus? Ou só o resto do nosso tempo, só o resto do nosso dinheiro, só o resto da nossa vida? Ou um melhor para Deus? Deus em primeiro lugar. Versículo 8. Tomou também coalhada e o leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Foi o garçom. Ficou em pé. Eles estavam comendo e ele de garçom. Servindo ao Senhor. Então, quanto melhor eu tratar o Senhor, maiores serão as bênçãos que Ele vai derramar sobre a minha vida, com certeza. Nós vemos tantos exemplos na Bíblia, de gente que agradou o Senhor. Olha o caso de Zaqueu. Zaqueu lá no Novo Testamento, era um homem rico, mas ele era de baixa estatura. Ele não ligou o que eles iam pensar dele, subiu numa árvore. Que coisa ridícula, um homem rico, já de certa idade, subindo numa árvore. Mas ele queria ver Jesus. Quando Jesus olha para ele, Zaqueu, desce da árvore. Hoje eu vou na sua casa. A palavra de Deus nos diz que Zaqueu recebeu o gostoso. Ou seja, com honra, com hospitalidade. Certamente serviu a melhor comida para Jesus e os seus discípulos. Fez o melhor. Se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque ele recebeu com hospitalidade, dando o seu melhor. Possamos durante o ano de 2025 fazer isso com Jesus, receber Ele da melhor forma na nossa casa, na nossa vida,
no nosso coração, tudo de melhor para Ele, que possamos servi-lo de verdade. E Ele certamente vai nos abençoar, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo Deus acrescentou na vida de Abraão. A palavra de Deus nos diz que ele se tornou um homem rico, se tornou um homem abençoado. A promessa se cumpriu na vida dele. Por quê? Recebeu bem Deus na sua vida, na sua história, na sua casa, tudo de melhor para Jesus na nossa vida. Uma outra questão que eu queria que nós pensássemos nessa noite, para a gente meditar: não deixe que a sua fé envelheça. Não deixe que a sua fé envelheça. Abraão, o versículo 12 aqui, diz o seguinte: riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? O Senhor disse para ela que dentro de um prazo de 1 ano ela teria o filho. Ela estava velha, e Abraão velho. Mas ela não poderia deixar que a sua fé envelhecesse. Nós podemos envelhecer com os anos, mas nunca perder a nossa fé. Nunca deixar que a nossa fé esmoreça. Nunca duvidar. Pode passar 1 ano e você não recebeu ainda, continue perseverando. Pode passar 24 anos, como aconteceu com Abraão e Sara, mas continue perseverando. O que Deus ama é a nossa perseverança. Quando nós perseveramos, não deixamos que a nossa fé envelheça, porque parar de perseverar é dizer: cansei, não dá mais, é impossível, isso não vai mais acontecer. É isso que eu estou querendo dizer. E sem fé, a palavra de Deus nos diz, é impossível agradar a Deus, e que Ele só é galardoador daqueles que acreditam, que continuem tendo fé. Ele só vai abençoar se eu não deixar que a minha fé envelheça. Em nome de Jesus. Você pode estar envelhecendo, passando um ano, mas continue crendo. Aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. A bênção virá sobre a sua vida. Talvez Ele esteja falando com você no prazo de 1 ano, como falou com Abraão e Sara, porque tem bênçãos que elas têm que amadurecer no nosso coração, como uma gravidez. Precisava do tempo. E muitas bênçãos na nossa vida, é isso que acontece, nós temos que ter uma evolução na nossa fé, para o momento certo Deus nos dá a vitória. O prazo de 1 ano, talvez para você seja amanhã. O prazo de 1 ano, talvez para você seja daqui 2 anos. Mas não duvide, não deixe que a sua fé envelheça. Seu corpo pode até envelhecer, seu coração, suas pernas não ter mais a mesma força, seus braços não ter a mesma força, mas você continuará crendo em nome de Jesus. Nós vemos um exemplo bíblico disso, o exemplo de Caleb. Caleb foi prometido para ele a terra de Hebrom, porque ele foi um dos espias, ele e Josué, que não duvidaram que aquela terra era a terra que manava leite e mel, e que eles iam entrar e dominar aquela terra. Por causa da incredulidade do povo, Deus fez com que eles andassem no deserto durante 40 anos,
Aquela geração toda teve que morrer. Nenhum daqueles que saiu do Egito, com exceção de Josué e Caleb, não entraram na terra por causa da falta de fé deles. Mas Caleb continuou crendo. Quando chega lá, ele fala com Josué, falou: olha, você lembra o que Moisés disse? Que ao entrar na terra por causa da nossa fé, essa terra seria minha. E eu continuo com a mesma força. Ele estava velho, não tinha a mesma força, é claro que não. Antes com 45, depois com 85, mesma força? Não, claro que não. Mas a força da sua fé continuava a mesma, ele continuava acreditando que a vitória era dele. Ali tinha gigantes, mas eles seriam derrubados em nome do Senhor Jesus. Pode aparecer gigantes, podem ter problemas, pode estar demorando, mas o tempo de Deus é o melhor tempo. O tempo de Deus, Deus vai agir e vai te dar a vitória. Creia nisso, não duvide, não deixe que a sua fé esmoreça, mas você persevere em nome de Jesus. Terceiro, coisa para pensar, e eu queria que você pensasse sobre isso, que está aqui no versículo 14. Acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? E eu queria que você pensasse: tem alguma coisa difícil para o Senhor? Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Você quer a resposta? Não. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que não possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Não há nada neste mundo que Deus não tenha a última palavra é dele. E se ele disser que no tempo de 1 ano a sua bênção estará nas suas mãos, não duvide, creia, porque não há nada difícil para o nosso Deus. Será que esse dia que nós estamos vivendo, que você está vivendo com alguma situação, é difícil para Deus? Não é não. É fácil para Deus. Jesus Cristo, ele chega a dizer: olha, o fácil e o difícil para mim é a mesma coisa, tanto faz uma febre como um câncer. Quando eu quero, eu curo. Tanto faz ter a enfermidade ou ter morrido. Se eu quero, eu ressuscito. Quando ele ressuscita Lázaro, ele estava dizendo exatamente isso. Será que existe alguma enfermidade que ele não possa curar? Será que existe alguma coisa difícil? Será que existe algum problema financeiro que ele não possa resolver? Será que existe algum problema na sua família, com seu filho, com o esposo, com a esposa, que ele não possa resolver, que é difícil para ele? Será que existe alguma coisa difícil para esse Deus tão poderoso? Não existe. Essa é a resposta. Não há dúvida sobre isso. Se você está pensando, e você está passando por uma situação e está dizendo: é difícil, é impossível, na sua mente, Deus está dizendo a mesma coisa para você. Não ria no seu íntimo, de jeito nenhum. Quando você estiver rindo, você está duvidando. Porque não há nada que seja difícil para o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz: agindo Deus, quem impedirá?
palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você está passando por essa situação? Não é difícil para Deus. E está contribuindo. Se você é um servo, uma serva de Deus, está contribuindo para o seu bem. Às vezes a gente não entende. Como certamente Abraão e Sara foram passando os anos e eles não entendiam. Cadê a promessa? Virou o ano e nada. Virou o outro ano e nada. Sara, em determinado momento, ela fala assim: eu vou dar um jeitinho, vou dar Agar, a minha escrava egípcia, para que o meu senhor tenha um filho, porque era um costume, quando a mulher não tinha filho, dava a escrava, e o filho passava a ser dela. Mas não era essa a promessa de Deus. Não é o nosso jeitinho. É o poder de Deus. Quando Ele age, tudo pode ser transformado. E não há nada difícil. Que o riso da falta de fé não entre no seu coração. O riso da falta de fé chama-se dúvida. E a dúvida não agrada a Deus. A palavra de Deus nos diz, de forma clara, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É Deus dizendo. Não tenho prazer naquele que recua, naquele que desiste, naquele que desanima, naquele que para no meio do caminho. Não tem prazer. Deus tem prazer naqueles que avançam. Tem gigante naquela terra, sim. Tem cidades fortificadas, como Caleb e Josué. Mas nós vamos comer eles como pão. Porque maior é o nosso Deus do que esse povo. Nós vivemos pela fé. Chegamos no final de 2024 andando pela fé. Vamos entrar em 2025 de forma nenhuma duvidando. O pior problema da sua vida, no caso de Sara e Abraão aqui, era não ter filhos. A promessa não cumprida. O pior problema da sua vida não é difícil para Deus. E Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Creia nisso. Nós não vivemos apenas do natural. Nós não vivemos. Porque nós temos um Deus que é sobrenatural. E nós vivemos do sobrenatural. Quando as pessoas dizem, é difícil, é impossível. E Deus diz, é possível, não é difícil. Porque não há nada que seja difícil para o nosso Deus. Deus possa renovar suas forças nessa noite. Que Deus possa renovar sua fé nessa noite. Eu já vivi muitas situações difíceis com muitas pessoas aqui. De olhar para a vida e falar, muitas pessoas falaram, não tem jeito.
E quantos milagres eu já vi na vida de vocês, e na minha vida também. Nós não duvidamos, nós continuamos acreditando que o Deus que começou a boa obra há de terminar a obra em cada um de nós. Aqui era uma obra inacabada. Não tinha nascido o filho da promessa. Mas Deus nunca deixa uma obra inacabada. Ele faz conforme Ele quer. E Ele está neste lugar para operar os milagres no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. O riso da falta de fé. É duro a gente duvidar. Desagrada a Deus. Mas uma certeza nós temos. Se nós estivermos tratando Deus bem, adorando, servindo, fazendo o melhor para Ele, você pode ter certeza. Se a sua fé não envelhecer junto com você, porque nós não envelhecemos, mas a nossa fé, ela tem que crescer. Quantos milagres a gente vai vendo, quantas vitórias, quantas bênçãos, quantas transformações, e não existe nada difícil para o Senhor. Eu queria orar com você. Você que precisa de um milagre nessa noite. Uma solução financeira, uma cura, uma libertação, uma transformação em familiares, salvação. Eu queria orar com você. Porque eu creio num Deus de milagre. Porque a gente vive os milagres de Deus na nossa vida. Ele faz quando Ele quer, no tempo dEle, do jeito dEle, porque Ele sabe a melhor hora, Ele sabe o melhor momento, mas que Ele faz, Ele faz. Na nossa perseverança nós vamos vencer, na nossa fé em Deus nós vamos vencer. Eu não sei o que você quer orar, mas eu sei que Deus ouve. Sara riu lá no íntimo, e Deus viu. Deus olha o seu íntimo e sabe o que você está passando, sabe quais são as suas dúvidas, o que está te impedindo de ter a vitória. Adore a Deus, e Ele vai te dar a bênção e a vitória, no nome de Jesus. Feche os olhos, nós vamos orar. Pai querido, nós honramos ao Senhor. A primeira coisa que eu quero fazer é honrar o Senhor, é dizer, Senhor, que nós acreditamos nesse Deus, Deus de promessas, Deus de milagres, Deus do sobrenatural, Deus que conhece o nosso íntimo, Deus que olha para cada um de nós, sabe o nome, sabe o que estamos vivendo, sabe das situações adversas, sabe das coisas difíceis pelas quais nós estamos passando, mas Senhor, o Senhor pode todas as coisas, não há nada que o Senhor não possa interferir, não há nada que o Senhor não possa tocar. Ó Deus, transforma pelo Teu poder. Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor está curando aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, não porque nós estamos falando, porque nós estamos usando o nome que é sobre todo nome, o nome que nos ensinou isso, que nós deveríamos orar no Seu nome.
E é nesse nome poderoso, nesse Jesus maravilhoso, que nós oramos para que o Senhor esteja curando, o Senhor esteja transformando as situações financeiras, que o Senhor esteja abrindo portas, que o Senhor esteja salvando vidas, que o Senhor esteja quebrando, Senhor, os grilhões de Satanás que tem prendido as pessoas, os nossos familiares que estão presos nas garras de Satanás. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que vai ser um ano diferente. No tempo, Senhor, de um ano, nós vamos contabilizar muitas vitórias, nós vamos contabilizar, Senhor, muitas coisas para contar, para aqueles que, Senhor, ainda não ouviram falar de Jesus, que o Senhor opera milagres, que o Senhor transforma situações, que o Senhor é Deus, que olha para o seu povo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que os gigantes sejam derrotados, Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja a razão da nossa existência, estejamos firmados nela, Pai. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja, Senhor, a razão de nós, Senhor, vivermos, ó Pai, a essência da nossa vida. Nós amamos esse Jesus, nós adoramos esse Jesus, nós invocamos esse Jesus, nós queremos dizer que sem o Senhor nós não podemos viver, que nós precisamos da Tua interferência. E eu sei, Senhor, que o Senhor está estendendo as Tuas mãos sobre o Teu povo. Essa é uma noite, Senhor, de milagres na nossa vida, é uma noite, Senhor, de nós nos enchermos de fé. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor interfira nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, porque eu acredito que o Senhor não traz uma palavra apenas para ser uma palavra, mas para, Senhor, ela atuar nas nossas vidas, ela transformar as nossas vidas, ela nos encher de fé. Senhor, e nós saímos deste lugar, Senhor, com certeza, revigorados. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, esses últimos dias desse ano nas Tuas mãos. Senhor, possamos ter um culto do dia 31 maravilhoso, onde o Senhor esteja, Senhor, operando nas nossas vidas. Ó Deus, seja um culto, ó Deus, onde o Senhor seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, e colocamos, Senhor, essa semana, seja uma semana maravilhosa, de portas abertas. Senhor, estamos aí, terminando o ano e começando mais um ano. Ó Deus, que haja mudanças, Senhor, de postura na nossa vida, que possamos tratar o Senhor da melhor forma possível, que possamos querer estar próximo do Senhor da maneira mais próxima possível, Pai, e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nas nossas vidas, na nossa história. Muito obrigado. Deus, transforma as vidas. Deus, aqueles muitas vezes que estão afastados do Senhor, ó Deus, que eles possam se aproximar, porque, Senhor, sem o Senhor não há esperança, sem o Senhor não há vida, sem o Senhor, Deus, sem essa vida não tem significado. Jesus é tudo na nossa história, e nós Te agradecemos por isso. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua poderosa mão, e eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre, amém.